Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para a aula de hoje sobre transdutores de temperatura. Então, a gente vai estudar quais os dispositivos, alguns deles mais utilizados para medir a temperatura, tá? Que não é exatamente medir calor, o que a gente está querendo medir é a temperatura, que é a agitação térmica das moléculas, tá? Enquanto que o calor é uma forma de armazenamento de energia expresso em Joule. Existem dois tipos básicos de sensores de temperatura, o mecânico e elétrico. A gente vai, com o sensor mecânico, produzir uma variação mecânica pelo um estímulo térmico, e no elétrico, por um estímulo térmico, a gente varia uma grandeza elétrica, como tensão, resistência elétrica. Antes eu vou falar de alguns, então, alguns termômetros, né, que são os sensores de temperatura por variáveis mecânicas, como por exemplo a expansão de líquidos em bulbos de vidro, que é o caso, por exemplo, de um termômetro, quando com determinada temperatura o líquido de mercúrio, por exemplo, vai se expandir ou contrair, e ele é graduado, então, a partir de uma calibração, é graduado para fazer a aferição da temperatura. Os termômetros bimetálicos também são um tipo de termômetro mecânico, onde tu tem duas fichas, duas tiras metálicas, uma que vai expandir mais e a outra que vai expandir menos com a temperatura. Então, no aumento da temperatura, essa tira de fora, vamos dizer assim, expande mais, enquanto que a interna expande menos e ela vai ter essa curvatura. Tá dando um barulho aqui do meu cachorro, que ele tá brincando, eu só vou tirar o brinquedo para não ficar dando esse barulho na aula. Só um minutinho. Bom, então voltando aqui, eu tenho uma imagem de um termômetro bimetálico. Eu encontrei essa figura em livros. Eu não sei exatamente como que ela funciona, mas acredito que... Deixa eu ver aqui. Tu tem aqui os dois contatos metálicos que vão modificar a posição dessa manopla aqui dentro também. Dois contatos metálicos. Nós vamos estudar mais em detalhes então os termômetros elétricos. Tá? Termômetros elétricos onde a resistência de um material metálico vai variar com a temperatura. O sensor mais utilizado é a base de platina, é o metal mais utilizado, porque ela tem um comportamento praticamente linear nas temperaturas de trabalho mais comuns, ali na faixa de menos 200 a 850 graus. Então, ela tem essa boa sensibilidade e é linear nessa faixa de operação com uma pequena tolerância na fabricação, um erro de 0,06% até 0,15%. Aí uma boa repetitividade de leitura, ou seja, ela vai executar várias vezes a mesma medida quando for repetida. Aqui tem uma imagem de um RTD, que é um tipo de sensor de temperatura. A sigla significa Resistance Temperature Detector. Tá? E então a resistência aumenta com a temperatura. Eu tenho um valor, por exemplo, padrão. Tá? Por exemplo, a resistência a 0 graus pode ser 100 ohms. Tá? Seria o sensor, por exemplo, PT100, que é a platina a 0 graus, ela tem uma resistência de aproximadamente 100 ohms. Então, a partir de uma resistência de referência, um sensor de sensibilidade, que é quanto que
A resistência varia com a variação da temperatura. A temperatura final e a temperatura inicial vão dar o valor da resistência final. Tá? Então, por exemplo, se a resistência inicial é 100 e varia 100 graus, eu vou ter 1 mais esse coeficiente vezes 100 graus. Aqui tem o coeficiente 0,00385 por ohm por Kelvin. Só que variação de temperatura tanto faz se for em graus Celsius ou se for em Kelvin, porque a gente está pegando apenas o range, a variação, a magnitude da variação. E vezes esse valor de 100 me daria a temperatura em 100 graus, por exemplo. Aí o coeficiente de temperatura, então, eu posso isolar daquela equação, vai ser a resistência na temperatura mais alta, mais a resistência na temperatura menor, dividido pela temperatura menor, T menos T0, tá? Temperatura de referência. E o coeficiente de sensibilidade, que diz o quê? Quanto que a resistência varia com a temperatura, é a derivada da resistência pela temperatura. Então tem a equação aqui da resistência em função da temperatura, que é um parâmetro que varia. Tá? E se a gente multiplicar aqui R0, dR0 por dt vai dar 0. Se multiplicar aqui, o único termo que é a variável t é R0 alfa t. Então fica alfa R0. Tá? Esse é o coeficiente de sensibilidade. É importante dizer que o coeficiente de sensibilidade ele é constante em todas as faixas de medida. Então, por exemplo, o alfa 0 R0 é igual a alfa 10 R10. Ou seja, a resistência a 0 graus, ou a resistência de referência, não precisa ser necessariamente a 0 graus, há uma resistência zero de referência, tá? Pode ser qualquer temperatura, vezes o coeficiente de temperatura nessa mesma temperatura de referência vai ser igual a alfa 10 vezes R10, ou seja, o coeficiente em 10 graus e a resistência em 10 graus, como vai ser igual a alfa 15, R15 e assim por diante, tá? Para qualquer valor, essa igualdade é válida. Então a gente vai fazer um exemplo aqui. Um dado RTD apresenta uma resistência de 100 ohms e esse alfa a 0 graus Celsius. Calcule a sensibilidade e o coeficiente de temperatura do RTD a 70 graus. Tá? A sensibilidade, então, é alfa R0, tá? Só que isso para uma temperatura de referência. Tá? É bom não confundir que o R0 aqui significa que ele é de referência. Tá? O zero que vem de ground, vem de, por exemplo, 0 volts, ele é considerado como um nível de referência, mas não necessariamente ele precisa ser zero. Tá? Então, o que interessa aqui é que a sensibilidade a 70 graus vai ser o alfa em 70 graus vezes a resistência em 70 graus. Tá? Que é igual também ao R, a resistência em 0 graus vezes o alfa em 0 graus. Tá? A gente pode até fazer essa verificação. Tá? Então, a sensibilidade, que é igual ao alfa 0 vezes R0, igual a alfa 70 vezes R70. Como eu já tenho aqui o R0 e o alfa 0, então a sensibilidade vai ser igual a 100 vezes o alfa 0, que é esse valor ali. Então vai ficar 0,389. Tá? E ohm por Kelvin. Na verdade vai ficar, eu tenho que multiplicar por ohm aqui, porque é 100 ohms, então vai ficar 0,389
0,389 ohm por Kelvin. Variação de resistência pela variação de temperatura. Tá? Só que agora eu tenho que calcular o coeficiente de temperatura do RTD a 70 graus. Tá? Então, para eu fazer isso, por exemplo, eu não tenho nem o alfa-70 nem o R70. Eu tenho que descobrir o R70 e o alfa-70. Tá? Então, o R de 70 graus ele vai ser igual ao R0, 1, mais alfa T menos T0. Tá? Pelaquela equação, a primeira que a gente encontrou aqui. Tá? O alfa sempre relacionado com a temperatura de referência. Tá? Então, se eu quero calcular o R70, ele vai ser igual a R0, que é 100, vezes 1, mais alfa 0, T menos T0, que é 70. Tá? E daqui dessa relação eu também consigo tirar aqui o que eu quero descobrir, que é o coeficiente de sensibilidade, coeficiente de temperatura, desculpa, a 70 graus. Ele vai ser igual ao alfa 0 R0 dividido por R70. O R70 está ali, então o coeficiente de sensibilidade vai ser igual ao alfa 0 R0 dividido por 100 vezes 1 mais alfa 0 vezes 70. O 100 é o próprio R0, então fica alfa 0 dividido por 1 mais alfa 0, 70. O alfa 0 foi calculado antes, é 0,389 ohm por Kelvin. Se a gente substituir aqui, o coeficiente em 70 graus, ele fica 0,00350 ohm por Kelvin. Bom, então aqui a gente calculou a sensibilidade e aqui a gente tem um exemplo de um termômetro metálico de RTD, aqui de platina, encapsulado. E aqui saem os cabos para fazer a medição de resistência. Normalmente são utilizados 3 cabos, a gente vai ver mais adiante por quê. Para fazer a compensação, porque essa resistência é muito baixa, ela é próxima da resistência dos cabos. Mas isso a gente vai ver em outras aulas como fazer a compensação dos cabos a partir de cabos. Para que a resistência do cabo não influencie na resistência da medida. Mas o que interessa então é a resistência desse elemento aqui, que é composto por platina. Os termistores são semicondutores cerâmicos que também têm essa resistência alterada com o efeito da temperatura. Só que o coeficiente de variação é muito maior do que nos RTDs. Eles são formados pela mistura de óxidos metálicos em forma de filmes finos, podendo ser encapsulados em vidro ou em epóxi. Pode ser designados como NTC quando a resistência diminui com o aumento da temperatura, ou seja, Negative Temperature Coefficient, coeficiente negativo de temperatura, ou quando tem um coeficiente de temperatura positivo, ou seja, quando a resistência varia junto com a temperatura. Normalmente, eles não são lineares, então, tem uma sensibilidade mais elevada do que a do RTD. A gente encontrou uma sensibilidade antes na ordem de 0, alguma coisa %.
Aqui a gente encontrou uma sensibilidade de 3 a 5% por grau Celsius, uma faixa de temperatura típica um pouco mais estreita. Tá? Com temperatura muito mais alta ou muito mais baixa, pode ocorrer danos aos dispositivos. Uma tolerância de fabricação também um pouco maior, tá? E formas e tamanhos bastante variados. Tem algumas imagens aqui, um termistor de vidro, de microponteira, de alumínio, né? Ponteira de aço inox, microponteira também aqui, são os RTDs, tá? O que muda é o tipo do material. Esse aqui seria o termistor PTC, que aumenta a resistência com a temperatura dentro da faixa de operação. Só que os NTC, que são os coeficientes de temperatura negativos, são os mais populares. Ou seja, a resistência e a temperatura são inversamente proporcionais. Tá? Aqui ficou um pouco errada a escrita, mas são os que consistem de óxidos metálicos, tais como cromo, níquel, cobre, ferro, manganês e titânio. Exemplo de óxido de titânio. Eles diminuem a resistência com o aumento da temperatura. Tá? Só que aqui não é uma relação linear, ela é aproximada pelo logaritmo da resistência. Ou seja, então, a variação logarítmica, o logaritmo da resistência vai ser proporcional a uma reta. Tá? A uma reta não, ao inverso da temperatura. Uma constante mais outra constante que multiplica o inverso da temperatura. É uma relação logarítmica. Tá? Então aqui a gente tem essa expressão, ó. Considerando que há uma temperatura T0 de referência em Kelvin, tem-se uma resistência R0 conhecida, logo a resistência na temperatura T vai ser igual à resistência na temperatura de referência e no beta, tá? Que é um parâmetro exponencial de cada material, vou colocar aqui o parênteses que faltou, vezes 1 sobre T menos 1 sobre T0. Se a gente dividir aqui RT por R0, depois aplicar o ln e dividir por 1 menos T menos T0, aqui eu chamei de R1, R2, T1 e T2, dá para obter essa expressão do beta, tá? Que é quanto que a temperatura varia em relação à variação da temperatura, né? Em relação a essa declividade aqui. Então, calcule um beta para um termistor NTC que tem 10K a 25 graus e 3,8 kΩ a 50 graus. Qual o valor da resistência para esse termistor quando o mesmo se encontra a 45 graus? Então, peço que vocês façam esse exemplo, a gente corrige na aula. Tá? Mas só lembre-se que tem que usar a temperatura em Kelvin, tá? E aplicar nessa equação aqui, tá? Calcular o beta. Então é só verificar aqui a relação das resistências e das temperaturas em Kelvin, certo? Vou deixar esse espaço aqui para calcular em aula. E a linearização. Tá? Então, qual que é a ideia da linearização? Trabalhar com sensores onde tem uma relação linear entre resistência e temperatura. Como a gente viu, a relação do NTC ela é não linear. Ela é uma relação logarítmica. Tá? Então, o que se faz? Coloca uma resistência em paralelo, um resistor R em paralelo, tá? De modo que, ao invés de medir a resistência do transdutor, ou seja, a resistência do termistor, a gente vai medir aqui, colocar um ohmímetro, para medir a resistência equivalente, ou seja, o paralelo entre esse R e o RT. Tá? Então a resistência medida, RP, que a gente vai medir aqui, equivalente, né, entre esses dois pontos, é o paralelo da resistência do sensor com uma resistência R a ser definida. O que vai acontecer? Então esse é o comportamento do NTC, uma curva de resistência com temperatura.
dentro de uma determinada faixa de operação, ela vai ter um comportamento muito mais próximo do linear do que esse comportamento logarítmico aqui. Tá? Então, tu consegue deixar, vamos dizer assim, um comportamento próximo do linear. Bom, para determinar o resistor de linearização é necessário o conhecimento do valor da resistência do termistor em 3 pontos. Tá? Normalmente se escolhe um ponto central para a linearização e depois os extremos. Tá? Então, o que se faz? Se escolhe uma região central, por exemplo, aqui eu quero fazer a linearização de 290K até 280K e 300K. Então eu vou medir o resistor aqui, vai ser, chamar isso aqui de T3, T2 e T1. Eu vou ter uma resistência R3, uma outra resistência que vai vir para cá, R2, e uma outra resistência K, R1. Tá? E daí eu encontro o R fazendo esse produto aqui. Tá? Eu não vou fazer a dedução dessa equação aqui, tá? Mas é uma aplicação, fazer com que a variação da resistência em paralelo de T3 para T2 seja igual à variação do resistor em paralelo de T1 para T2. Manter a mesma variação de R2 para R1 em paralelo com R em paralelo com R1 tem que ter a mesma variação para R em paralelo com R2 do que a variação entre esses dois pontos aqui. Se a gente equacionar essas duas expressões e igualar elas, a gente consegue, considerando um termistor com R0 10K e beta 3600, determine o valor de R para que a resposta seja linearizada entre 280 e 380K. Tá? Então, quando não é dita temperatura de referência, é porque ela é o 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Tá? Só que a gente quer linearizar entre 280 e 380. Então, um extremo é 280, a gente tem que pegar o ponto central e 380 Kelvin. O ponto central entre 280 e 380 vai dar em 330. Tem 50 Kelvin para cada lado. Tá? Aqui sem esse Kelvin. Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho 3 pontos, 280, 330 e 380. Eu tenho que calcular, então, utilizar essa equação aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, para calcular o R em cada uma dessas temperaturas. E depois utilizar essa equação aqui para encontrar o R paralelo. Tá? Então, vou deixar para vocês tentarem fazer e a gente resolve esse exemplo em aula também. Tá certo? Então, até a próxima aula. Um abraço.